esta. Vamos falar sobre a etiologia dos problemas ortodônticos. Nós sabemos que a incidência da má oclusão tem aumentado devido principalmente à miscelância, portanto, há uma miscigenação racial que leva a uma maior má oclusão. Também os hábitos alimentares e mesmo sociais vão levar a uma parte ambiental que vai ter ação ao nível da própria má oclusão. Portanto, nós sabemos que o crescimento e o desenvolvimento craniofacial e de uma forma geral do corpo em geral está dependente da hereditariedade, tem fatores congénitos que também estão relacionados e temos a parte ambiental também com a sua parte funcional. Portanto, há uma origem multifatorial e não uma única causa relativamente à má oclusão. Por exemplo, se nós temos uma situação de má oclusão relativamente por exemplo, uma classe 3, toda esta alteração que existe e que muitas vezes é hereditária, vai ter uma causa também ambiental que vai incrementar esse tipo de anomalia que temos perante uma situação que já é hereditária. Portanto, nós sabemos que há efetivamente uma interação de múltiplos fatores que influenciam o crescimento e o desenvolvimento, e há muitas causas desconhecidas, a maioria, cerca de 60%, portanto, 2/3. 1/3 tem oclusão normal e as causas conhecidas ficam pelos 5% em que há uma causa relacionada com a má oclusão em si. Portanto, uma pequena minoria dos problemas são atribuídos a causas específicas e, portanto, o restante é de causa desconhecida, com uma combinação hereditária e com influências ambientais. Nós, a semana passada, tivemos a falar de anomalias sindrómicas que são e que levam a alterações embrionárias e temos os efeitos do teratogénio. O teratogénio é algo que vai levar, portanto, pode ser uma substância química ou outros agentes capazes de produzir defeitos embrionários administrados em momento crítico da gravidez e, portanto, nós temos aqui uma série de, nomeadamente o tabaco, a aspirina, o citomegalovírus, o álcool e, portanto, o vírus da rubéola, a talidomida, a toxoplasmose, a radiação e, portanto, uma série de teratogénios que são chamados assim porque efetivamente levam a alterações embrionárias significativas, com um efeito significativo, como podem ver aqui na correspondência do teratogénio e o seu efeito, portanto, nefasto. Porque teratogénio vem do terato, portanto, que significa monstro, e é efetivamente um agente que leva a um agente físico ou mesmo um organismo, como a toxoplasmose ou outros, capaz de causar defeitos de nascimento durante o período embrionário ou fetal. Relativamente às causas específicas da má oclusão, portanto, podem ser descritos como defeitos embrionários, e, embora devastadores para o indivíduo afetado, felizmente são relativamente raros. Porquê? Porque, efetivamente, quando existe um teratogénio que vai levar à monstruosidade, isto é, que vai levar a anomalias que maioritariamente não são compatíveis com a vida e, consequentemente, há abortamentos espontâneos e muitas vezes nem sequer sabem que estiveram grávidas, isto é, porque
efetivamente há esses abortamentos espontâneos. E, portanto, essas situações são automaticamente eliminadas, digamos assim, de uma forma natural. Nos distúrbios no crescimento esquelético, nós temos defeitos com formação defeituosa intrauterina, portanto, imaginem que há uma diminuição significativa do líquido amniótico. O que vai acontecer é que não há aquele amortecimento, para além de outras alterações que podem ocorrer, não há o amortecimento que este líquido amniótico proporciona e vai levar a que, por exemplo, a face esteja encostada a um órgão também, ou uma estrutura, não é, de toda a sua parede uterina e que pode levar a pressões anómalas. Tudo está em desenvolvimento e vai levar, por exemplo, a uma assimetria. E, portanto, nós temos que perceber toda uma dinâmica intrauterina que pode estar a ocorrer e levar a alterações dos distúrbios no crescimento esquelético. Aqui nós temos uma mandíbula muito pequena, portanto temos uma micrognatia. Esta mandíbula pequena pode também estar associada a fendas palatinas. A semana passada eu falei-vos de todo o mecanismo da formação da fenda palatina, portanto, a língua numa fase precoce da vida embrionária situa-se entre as apófises palatinas. Se temos uma mandíbula pequena, a língua pode não ter espaço para baixar, ainda na sua envolvência intrauterina, e o que vai acontecer é que, efetivamente, essas fissuras palatinas, portanto, essas apófises palatinas, não vão fechar, estando um obstáculo mecânico, que é a língua, interposto e fazendo esta pressão no sentido de não deixar fechar estas fissuras, estas apófises palatinas e dando assim, consequentemente, a fissura palatina. Portanto, todo este mecanismo de mandíbula pequena, língua não baixa, fenda palatina associada, é denominado síndrome de Pierre-Robin, que é típico com estas mandíbulas muito pequenas e, portanto, nós temos uma deficiência que persiste porque, efetivamente, não existe potencial de crescimento da mandíbula, havendo assim uma micrognatia significativa. Mais distúrbios do crescimento esquelético, já falámos do síndrome de Cruzon, o síndrome de Treacher-Collins, que é um síndrome do primeiro arco branquial e leva a alterações no tecido conjuntivo e obviamente que não surgem por trauma natal, isto é, não é durante o nascimento, é toda uma envolvência embriológica e de defeitos durante a fase de embriologia. Temos aqui assimetrias que também podem ocorrer, levando a uma assimetria significativa e, portanto, neste caso foi uma fratura do processo condilar esquerdo aqui aos 2 anos e leva a toda uma assimetria. A função faz a forma, portanto, se nós temos uma situação em que há um trauma, há efetivamente uma lesão ao nível de um centro de crescimento e mesmo que não seja num centro de crescimento, mas que não leve a uma função normal. Portanto, tudo isto vai levar a um incremento de anomalias e, consequentemente, a um defeito cada vez mais pronunciado. Aqui temos também uma situação de artrite reumatoide que afetou a articulação temporomandibular do lado esquerdo e, consequentemente, toda uma atrofia inerente a toda esta situação. E situações mais graves em que os músculos da face deste lado esquerdo
que vai levar a que o crescimento dos maxilares esteja afetados. Nós vamos ver noutras aulas que é a teoria da matriz funcional, a função faz a forma, se o músculo foi afetado, o osso nas suas inserções, portanto esta estrutura esquelética, esta estrutura óssea vai consequentemente estar afetada porque não existe o estímulo funcional, portanto não existe músculo, as inserções estão alteradas e vai comprometer esta atividade muscular que está afetada, vai comprometer toda uma estrutura esquelética que é a teoria da matriz funcional. Não há forma, não há função, não há forma. Portanto, a musculatura é uma importante parte da matriz do tecido mole, cujo crescimento normal leva os maxilares para a frente e para baixo. Se algo está afetado, vai consequentemente bloquear este crescimento. Portanto, nós temos aqui uma assimetria facial num menino de 11 anos, cujo músculo masseter foi amplamente perdido do lado esquerdo. Aqui são situações muito comprometedoras. Esta criança tinha uma situação perfeitamente normal, de repente começou a levar a este tipo de alterações. Ela tinha uma situação tumoral ao nível ao nível dos músculos e que foi descoberta, e houve aqui várias intervenções, a função faz a forma, se a função não está bem, porque houve aqui remoção de parte destas estruturas dos tecidos moles, a forma também não vai ficar bem e, portanto, leva a toda uma anomalia estrutural, porque estamos em fase de crescimento e desenvolvimento. É a teoria da matriz funcional. A função não está bem, a forma, consequentemente, também não fica bem. É a mesma coisa que se não conseguirmos caminhar, digamos assim, corretamente e houver um problema ao nível de uma perna, fica toda atrofiada. O braço é a mesma situação. Ao nível da estrutura craniofacial é a mesma situação. O músculo, por qualquer motivo, não esteja funcional, vai levar a uma alteração significativa de toda uma dinâmica estrutural à volta das suas inserções. Aqui podemos ver uma assimetria facial numa menina de 6 anos com torcicolo, portanto, e depois já toda uma dinâmica inerente e à volta de toda esta situação, por exemplo, aqui é um torcicolo, e nós temos uma contração muscular excessiva que pode restringir o crescimento de forma anómala à cicatriz após uma injúria. Portanto, eleva uma assimetria da face e como um todo e não só da mandíbula, porque depois já há toda uma dinâmica envolvida à volta destas situações. Sabem que há estudos que mostram que, efetivamente, quando existe alterações deste tipo, por exemplo, de assimetrias, vamos a ver e há uma perna mais curta do que outra, há isto de coisas que não são detectadas assim logo à partida, de uma forma direta, mas há estudos que mostram que efetivamente tudo está interligado e muitas das vezes este desequilíbrio ao nível de uma perna ligeiramente mais curta está também, leva também a alterações posturais e nomeadamente ao nível da articulação e de assimetrias e portanto é uma dinâmica, digamos, geral do corpo e não só local. Aqui podemos ver uma face longa, portanto temos um biótipo facial dolicofacial. Este biótipo facial dolicofacial está frequentemente associado a uma hipotonia muscular, a uma flacidez muscular que leva a uma ocorrência
de má oclusão, nomeadamente do tipo mordida aberta, de classe 2, com uma rotação posterior da mandíbula e tudo isto devido a esta flacidez muscular e é tudo um incremento, portanto já é uma situação que já existe, portanto já há um potencial de crescimento inerente a uma face longa, a um eixo de crescimento que está para baixo e para trás, uma flacidez muscular, uma hipotonia muscular e, consequentemente, um selamento labial que está alterado, está em deficiência e, consequentemente, vai levar a uma deglutição atípica, a uma interposição da língua e reparem que o lábio superior, por norma, está hipotónico, está mais seco, o lábio inferior é mais desenvolvido e mais umedecido, o vermelhão está mais desenvolvido do lábio inferior, devido a uma deglutição do tipo infantil, portanto, que persiste. A deglutição é feita com este lábio e a língua que se interpõe aqui entre estas arcadas que têm mordida aberta. Depois temos as situações que são situações que há um crescimento e um desenvolvimento normal até determinada fase da vida, e neste caso é na vida adulta, em que de repente a pessoa começa a sentir que está a crescer a mandíbula, portanto o mento cresce, os dedos crescem, começa a perceber que a aliança já não entra, portanto a aliança não entra, os sapatos que até então tinham o seu número deixou de servir, portanto já não servem, isto tudo porque é efetivamente uma acromegalia e que leva a uma hipertrofia, neste caso hemifacial. Porquê? Pode ser bilateral ou apenas unilateral. Isto porque é um tumor ao nível da hipófise. Vocês sabem que a acromegalia já aprenderam que é uma hiperprodução ao nível da hipófise, de hormônio do crescimento, e que leva a um excessivo crescimento mandibular e é necessário, nós médicos dentistas, quando estamos perante o nosso paciente, muitas das vezes somos quase os primeiros a perceber este tipo de situação, porque vem e diz: Eu tinha uma oclusão normal, mas isto de repentino, em fase adulta, porque normalmente a acromegalia ocorre por volta dos 35, acima dos 35 anos. E então, de repente diz: "Doutora, a gente está na naranja, agora está assim, mas isto repentino e de uma forma assustadora", portanto, de repente, temos que desconfiar deste tipo de situações e aí há que questionar, porque muitas das vezes já há umas extremidades, digamos assim, os sapatos, a aliança e, portanto, uma hipertrofia, digamos assim, devido a hormónio de crescimento que volta outra vez a segregar e leva então a este tipo de situações. Aqui também uma acromegalia com hipertrofia hemifacial, existia aqui uma oclusão normal e de repente, sem outro assunto, sem outra etiologia, fica com uma mordida cruzada, fica com um crescimento assimétrico e, portanto, nestas situações nós temos que perceber o que é que se passa e contribuir para o diagnóstico diferencial destas situações. Então, não há dúvida nenhuma que os fatores etiológicos, portanto, as influências genéticas, estão lá, maioritariamente. A dúvida com relação aos fatores etiológicos de má oclusão não é se há influência hereditária nos dentes e maxilares, porque certamente há, certo? Mas se a oclusão é geralmente causada por características hereditárias, isto é, quando nós temos uma situação como esta, em que temos
diastemas múltiplos, certo? Nós não sabemos se estes diastemas múltiplos são devidos a dentes pequenos ou maxilares grandes. Nós sabemos é que há aqui uma DDM positiva, isto é, existe espaço entre os dentes. Os dentes e o tamanho dos maxilares estão desproporcionados e por isso é que temos uma DDM positiva. Temos na arcada superior e temos na arcada inferior. Portanto, aqui temos um apinhamento significativo, mas nós olhamos para aqui e dizemos, caramba, estes dentes são grandes, certo? Portanto, há também neste caso DDM negativa, há uma desproporção de tamanho dentário, há uma DDM negativa. Então, nós podemos pensar que há esta desproporção entre o tamanho dos dentes e os maxilares, nós podemos dizer, herdou os dentes da mãe, herdou os maxilares do pai, não é? Portanto, nós sabemos que há uma influência hereditária, não sabemos é como é que essa influência se dá. Se há uma hereditariedade num todo, a parte genética do pai vai influenciar de uma forma geral os maxilares e os dentes, ou se há desfasado, isto é, herda da mãe uma coisa e herda do pai outra, certo? E, portanto, pode ser efetivamente uma desproporção entre o tamanho dos dentes e maxilares, e aqui pode também haver uma desproporção de tamanho entre os próprios maxilares, isto é, a maxila e a mandíbula. Reparem que aqui temos uma mordida em tesoura completa. Reparem no tamanho transversal desta maxila, que é muito exagerado, e reparem no tamanho desta mandíbula. Então, olhem aqui, olhem esta dimensão transversal desta maxila e olhem esta dimensão transversal desta mandíbula. Portanto, nós sabemos que há uma desproporção, e será que a maxila foi herdada de uma forma e a mandíbula foi herdada de outra? Portanto, nós não sabemos muito bem o que é que ocorre aqui, nós sabemos é que, ou será que houve aqui uma influência ambiental? Nós sabemos, claro que a influência ambiental também está lá, porque depois da herança da influência genética, se algo não está bem, ambientalmente vai haver alterações funcionais. Mas, efetivamente, é uma situação que não se sabe. Imaginem aqui uma atrofia muito grande ao nível da maxila e uma desproporção em relação ao tamanho da mandíbula, certo? Portanto, uma atrofia da maxila e uma atrofia da mandíbula. Nós sabemos que a mandíbula é um osso compacto e que tem uma influência hereditária muito grande. E, portanto, se nós temos um pai com uma classe 3, ou uma mãe com uma classe 3, ou um tio com uma classe 3, nós já na criança, se virmos algo, e nós vamos ver o crescimento, como é que se dá, o crescimento desse céfalo-caudal. Nas crianças, primeiro tem a cabeça grande e depois, ao nascimento, tem a cabeça maior e depois, com o passar do tempo, a cabeça deixa de crescer, depois deixa de crescer a maxila, depois deixa de crescer a mandíbula. Portanto, se nós num recém-nascido ou numa criança vemos já um perfil reto, não é normal, porque o normal num recém-nascido ou numa criança é ter uma mandíbula recuada. Porquê? Porque a mandíbula é a última a crescer. Primeiro deixa de crescer a cabeça, a calote, depois a maxila e depois a mandíbula. Portanto, nós temos que estar atentos a toda uma dinâmica de crescimento e desenvolvimento para antecipar problemas e muitas das vezes interceptar problemas numa fase precoce. Agora, é claro que se temos um potencial grande de crescimento da mandíbula, se é determinado geneticamente, não há nada que faça comprimir ou levar a uma cessação deste crescimento exagerado. Mas podemos, ao nível da maxila, sendo o osso mais poroso, nós podemos estimular o crescimento desta maxila de uma forma mais previsível. Então,
Claro que temos uma maloclusão, há uma desproporção do tamanho dos maxilares, há uma desproporção esquelética e isto leva-nos a uma maloclusão muito significativa. Para além disso, temos também aqui, nós temos, quando olhamos para uma cavidade oral, nós temos que estar atentas a tudo. Nós somos médicos dentistas e, portanto, não podemos só ver um todo, um geral. Nós temos que ver o todo primeiro e depois levar para a particularidade. E reparem que a particularidade aqui é muita. Reparem que temos aqui um canino e temos aqui uma agenesia de um 12. Não sabemos se é genesia, nós só sabemos se é genesia se tivermos uma radiografia e não houver à partida história de extração deste dente. Se não houver, se houver ausência do dente, ausência radiográfica e não estiver incluso e não houver história da extração deste dente, automaticamente nós dizemos que é uma agenesia, portanto uma ausência congénita neste caso do incisivo lateral superior direito. E para além disso temos aqui vários dentes ausentes e vários dentes ausentes, aqui uma tuberosidade enorme nestas tuberosidades e portanto temos uma maxila muito atrofiada, ainda por cima perdeu dentes aqui nesta maxila, uma influência ambiental também, associada a uma influência genética de uma mandíbula aumentada e associada a uma influência ambiental por toda uma dinâmica de uma mandíbula que fica muito baixa. Olhem aqui a marca dos dentes nesta língua. Estas pessoas normalmente que têm estas anomalias de classe 3 têm uma língua grande, com um posicionamento baixo da língua e, portanto, toda uma dinâmica associada ambiental a este tipo de maloclusão esquelética. Claro que se não for feito nada, e porque isto é efetivamente esquelético, reparem que é necessário, neste caso abrimos espaço para o lateral, para centrar estas linhas médias e fomos efetuar aqui uma cirurgia nos modelos, que são efetuadas primeiro, antes de sabermos a quantidade de movimentação que vamos fazer a esta maxila e a esta mandíbula, e nós depois, isto é a cirurgia da maxila, reparem, é fraturada aqui em cima, por dentro, é tudo por dentro, certo? E depois, isto é a mandíbula, a fratura aqui da mandíbula, para levar a um recuo da mandíbula e uma projeção da maxila. Isto são alterações graves, esqueléticas, de má oclusão e que depois são, aqui já com o dente, o incisivo lateral que estava ausente e, portanto, que levam depois a situações de controle apenas cirúrgico, porque não há dúvida que aqui não havia nada a fazer que não um tratamento ortodôntico cirúrgico, porque tínhamos anomalias de crescimento e desenvolvimento muito, muito, muito estruturadas e graves. Portanto, estas influências genéticas, independentemente como essas características serão determinadas, é muito provável que essas proporções sejam herdadas e cá está, dentes grandes da mãe, maxilares pequenos do pai, ou dentes pequenos da mãe e maxilares grandes do pai, certo? Só se maxilares e dentes forem herdados independentemente, porque senão não faz sentido isto que estamos a dizer. Portanto, se características dentofaciais tenderem a ser herdadas de maneira semelhante, isto não faz sentido. Então, a influência hereditária nas características craniofaciais, portanto esqueléticas, ao nível principalmente da mandíbula, como eu disse, são relativamente altas, principalmente em alguns tipos de maloclusão, como a classe 3, em que efetivamente há uma estrutura esquelética aumentada ao nível da mandíbula e que nós sabemos que tem uma grande componente hereditária e, portanto, genética. Então, são relativamente altas estas influências ao nível esqueléticos, mas características dentárias, portanto, a oclusão em si são baixas. Portanto, a parte esquelética é mais influenciada
o osso é mais influenciado de uma componente genética. A parte dentária em si, o mau posicionamento, o apinhamento, os diastemas, que são apenas com uma envolvência dentária, sem a componente esquelética alterada, têm mais uma influência ambiental de mau posicionamento. Portanto, este tipo de situações esqueléticas do osso, se nós formos ver as árvores genealógicas, nós vemos que há uma influência hereditária grande. Quando são mal-oclusões do foro apenas dentário, essa influência genética já não se verifica tanto ao nível das árvores genealógicas. Portanto, e aqui vemos um pai classe 3, uma mãe classe 3, como a inversão dos incisivos, uma mãe classe 1, apesar de, ainda por cima, também com um mento acentuado, e uma filha que tem mordida cruzada, tem aqui os incisivos inferiores retroinclinados, e quando vemos esta criança com um perfil já côncavo, com uma mandíbula aumentada, com uma oclusão cruzada, isto significa que a mandíbula tem um crescimento maior do que a maxila, e já com incisivos retroinclinados, estes incisivos estão como que a tentar compensar uma mandíbula que está no auge, digamos assim, do seu crescimento. E então os incisivos começam a ficar assim retroinclinados, que é típico do posicionamento destes incisivos perante uma mandíbula que tem um crescimento muito aumentado. Então, nós estamos a falar aqui das influências genéticas e aqui vamos falar das influências ambientais. Reparem, esta criança tem aqui uma mordida aberta, tem aqui uma interposição da língua, isto é um hábito de chupeta persistente que leva a uma mordida aberta, que se a chupeta for removida, se for removida numa idade precoce, tudo normaliza. Se não for removida, com certeza que esta mordida aberta, esta interposição da língua, esta deglutição de tipo infantil, vai condicionar todo um crescimento e um desenvolvimento. Portanto, são pressões anómalas e forças relacionadas com a atividade fisiológica, mas que vai condicionar. É uma atividade fisiológica, porque o deglutir é uma atividade fisiológica. Agora, uma deglutição em que nós temos um ambiente, isto é, uma espeta, que é o fator ambiental, que está ali succionada de forma muito forte, portanto, com uma persistência grande e leva a uma mordida aberta, consequentemente leva a uma interposição da língua, consequentemente leva a um lábio inferior que fica ali também interposto e leva consequentemente a uma alteração, digamos assim, significativa de má oclusão. Portanto, é uma influência ambiental. Aqui esta criança tinha um problema de sucção digital, e para além disso tinha uma musculatura hipotónica, com uma respiração oral também deficiente, portanto havia uma respiração nasal também deficiente, há uma respiração oral, está constantemente com a boca aberta, dorme de boca aberta, está para haver uma respiração oral, porque há uma atrofia de toda uma envolvência nasal e, portanto, há um crescimento e um desenvolvimento que se vai dar de forma anómala. Há uma atrofia dos ossos da parte nasal e é a teoria da matriz funcional. O que é que isto significa? O ar, numa situação destas, entra pela boca, em termos de respiração. Porquê? Porque as cavidades nasais estão atrofiadas. Se está atrofiada a cavidade nasal, porque não entra o fluxo de ar, não entra a matriz funcional, que é o ar que ia entrar pelas cavidades nasais, não entra. E não entra, e o que é que vai acontecer? Uma atrofia. E uma atrofia de quê?
O que é a base do nariz? É o palato. Se não entra o fluxo de ar pelo nariz, o que é que vai acontecer ao palato? Vai atrofiar, vai levar a uma compressão do palato, vai levar a uma deficiência transversal da maxila. Porquê? Porque a teoria da matriz funcional, o fluxo de ar não entra pelo nariz, entra pela boca, a boca aberta vai levar a uma rotação posterior da mandíbula e toda uma dinâmica com influência ambiental. Portanto, problemas menores, especialmente mordidas cruzadas, não esqueléticas, isto é, se não há um problema esquelético associado, são geralmente causadas por alterações na função. A função faz a forma. Se não há função, a forma vai estar também alterada. Uma função alterada poderá ser a causa da má oclusão. Então, no entanto, nós, nas mordidas cruzadas, elas podem ser dentárias e as dentárias têm os dentes normalmente com torque negativo, mas também pode ser esquelético. Isto é, olhem para esta maxila. Esta maxila está no todo, olhem a dimensão transversa desta maxila e olhem a dimensão transversa desta mandíbula. Aqui há um problema esquelético associado. Portanto, eu não posso dizer que aqui há só uma influência ambiental. Pode haver também uma influência genética associada. Agora, o que eu sei é que esta maxila, se mantiver assim atrofiada, isto não vai autocorrigir. Eu tenho que, numa fase precoce, promover a abertura desta sutura para que a função seja restabelecida, certo? Muitas vezes associado a esta compressão desta maxila, o que é que eu disse há pouco? A maxila, o palato, é a base do nariz. Se eu tenho um palato estreito, nunca se sabe se é causa ou se é consequência, certo? Não se sabe o que é que nasceu primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. E aqui é a mesma situação. Eu tenho uma maxila estreita, tenho uma base do nariz estreita e também não há o fluxo que entra, porque está atrofiado. Se eu tenho um fluxo que não entra, também não há a forma, portanto o palato está atrofiado. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que tentar restabelecer uma função normal. E para restabelecer uma função normal, eu tenho que fazer uma disjunção com um aparelho para abrir esta sutura que ainda não está completamente fechada nesta fase de dentição mista, e vai-me restabelecer a forma para que a função também melhore, certo? Então, problemas major, com uma envolvência esquelética, pode ter efetivamente um fator genético ou de desenvolvimento associado. Estes casos de overjet aumentado, interposição do lábio inferior, há uma influência ambiental. Então, um lábio aqui interposto, o que é que vai levar? Cada vez mais a uma projeção destes incisivos superiores e uma retrusão dos incisivos inferiores. Isto, eu costumo dizer, isto é como se tivesse aqui um aparelho a fazer as neiras. E este aparelho é um lábio e uma língua que se interpõem ali e que vão projetar estes incisivos e vão recuar estes incisivos. Portanto, os casos mais graves de classe 2 têm provavelmente tendências inerentes agravadas pelos defeitos ambientais. Pode já haver uma classe 2 com uma retrusão da mandíbula, com uma mandíbula pequena, já há uma influência genética. No entanto, ambientalmente, toda uma deglutição alterada, toda uma posição postural alterada, vai levar a incrementar este problema. Portanto, o fator ambiental a incrementar uma situação que já há uma tendência genética. Então, a má oclusão é um problema de desenvolvimento, não há dúvida, certo? Qualquer que seja a má oclusão, ela é quase sempre estável após o crescimento ter terminado. Isto é,
esta paciente, certo? Que já está numa fase final do seu crescimento, que já tem esta mordida aberta, já tem toda esta dinâmica esquelética, e se me pergunta assim, doutora, a minha mordida aberta, este meu problema vai agravar? Se ela já terminou o crescimento e se há uma estabilização de todos os fatores à volta desta situação que se mantêm, não vai agravar, porque já não há crescimento, já não há desenvolvimento. No entanto, se os fatores etiológicos, certo, estão presentes e ainda há crescimento e desenvolvimento, com certeza que isto vai agravar, se isto se mantiver, certo? Portanto, os agentes etiológicos não estão geralmente presentes quando o crescimento está completo, certo? E, portanto, temos que perceber se estamos numa fase de crescimento e desenvolvimento, qual é o fator etiológico, qual é a envolvência de toda esta situação. E depois temos então aqui, há fatores gerais, nomeadamente nós sabemos que esta cara é baixa e, portanto, há uma envolvência genética em termos esqueléticos. Esta cara é alta e há uma envolvência esquelética à volta desta situação. E aqui, por norma, intraoralmente eu tenho uma mordida profunda, aqui associado braquifacial, mordida profunda, por norma, nasofacial normal e overbite normal e dolicofacial severo. Reparem aqui neste ângulo do plano mandibular muito aumentado, reparem aqui neste ângulo do plano mandibular diminuído e, portanto, o biótipo facial com a posição do mente no espaço aqui dá braquifacial e aqui mesofacial e aqui dolicofacial, com uma envolvência intraoral também proporcional. Mordida profunda, mordida aberta. Altura facial inferior aumentada, mordida aberta. Não é sempre tão linear assim, certo? Mas por norma é isto que acontece. E relativamente a esta aula, é isto que eu queria para vos dizer. Portanto, isto vocês têm que procurar no Profit, esta matéria. Se tiverem outras edições de Profit, procurem a etiologia dos fatores da má oclusão, ou a etiologia etiologia da má oclusão e, portanto, procurem as páginas da matéria e vão encontrar lá esta matéria desta forma. Portanto, se tiverem alguma dúvida